O mundo, todo dia, tenta te influenciar a ser mais do mesmo, a ser mais um que cairá nos péssimos hábitos, ou se lamentará com o que já perdeu na vida, ou que perderá agora para depois se lamentar. O sistema adora uma mente colapsada para que seja manipulada facilmente. O sistema se promove a partir dos fracos. Já pensou sobre isso? E se você todo dia se sabota, cai em fraquezas, mantém hábitos ruins e não é bom bastante para si mesmo, logo, logo, será mais um manipulado, com estímulos e influências dominando o teu pensamento. Por isso, que tal a partir de agora, ficar mais na sua, purificar a tua mente, se livrar de excessos e finalmente eliminar essas 8 coisas da sua vida: hábitos, pensamentos e até pessoas no geral. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. A vontade de falar. Às vezes você sentirá vontade de se expressar, achando que causará algum efeito, que alimentará o seu ego ou que valerá a pena lutar pela razão naquela circunstância. Você entrará em lutas verbais com as pessoas, discutindo, argumentando, comentando, querendo ter a satisfação de estar certo ou de se aliviar, dizendo algo que estava entalado na garganta. Porém, em muitos casos desse tipo, o que te convence a dizer, o que está por trás das palavras, são os sentimentos. Você, afogado em emoções, decide que o mais inteligente é se expressar, quando na verdade é o contrário, já que as suas palavras em situações como essas te levarão a becos sem saída, discussões infinitas, estresse além do que já sentia, e decepções ou resultados negativos que a longo prazo você perceberá que poderia ter evitado totalmente se só tivesse deixado quieto, apenas calado a boca e ficado na sua. Vai por mim. Se existe dúvida em dizer algo, então não fale. Você só deve falar quando existir uma função para isso. Quando a razão te convencer, não as emoções. Quando falar não te causar o mal. Quando você perceber que, se expressar, só pode ocorrer um resultado neutro ou bom, então não tenha medo de falar, não guarde para si, não espere outro momento. Como se declarar para alguém ou discursar sobre uma ideia em uma reunião de negócios. Fale com convicção, mesmo que erre, mesmo que não saia como planejado. É bom praticar essa coragem e determinação, essa comunicação racional. Mas, quando existe a possibilidade de se prejudicar, quando a situação já não é boa, e você fala com essa vontade de ter razão, ou de tirar frustrações de ti ou desabafar, enfim, quando envolve emoções, já fique com o pé atrás e pense 2 vezes, analisando bem as possibilidades, porque cada palavra sua que falar de forma errada, cada frase que proferir, que não tiver uma função de fato, uma hora ou outra voltará contra você, ou causará efeitos tão ruins e tão desnecessários que poderia ter simplesmente evitado ficando quieto. Sabendo disso, treine a sua introspecção. Mesmo que sentir vontade de falar, sempre se questione: quais as chances de eu falar besteira? E qual seria a função em dizer isso? Que objetivo eu atingiria ao me expressar dessa maneira? Questione a si mesmo sobre isso, pois caso perceba que nem sequer tem um objetivo ligado a essa fala, então descarte a ideia imediatamente. Tire de si essa vontade de falar e mantenha o teu silêncio. O hábito de sexta-feira à noite. Sair, beber, interagir, gastar dinheiro, desperdiçar tempo. Perceber que a noite foi igual a todas as outras. Chegar em casa, se sentir péssimo, dormir e acordar no dia seguinte todo errado, porque além da ressaca, o seu emocional e psicológico não está dos melhores também. Toma uns remédios
e finge que está tudo nos conformes, talvez repetindo a mesma dose nesse sábado à noite. Parece necessário, depois de uma semana de trabalho árduo, fazer esse ritual de sair sexta-feira à noite e dar uma aliviada. Mas mesmo que volte para casa com alguém, mesmo que tenha dado risada com os amigos, mesmo que tenha conversado bastante, no geral, ainda significa algo? Será bom ou apenas automático? Um hábito, movido a uma vontade fraca da tua cabeça? Entenda, se você busca prazer e um pingo de felicidade, sem um motivo real para comemorar, se você só quer preencher o vazio, aliviar a cabeça do estresse e se satisfazer de forma efêmera, pode ter certeza que tudo que encontrar nesses bares, festas e eventos sociais, cheios de bebida e barulho alto, será uma dose de nada. Nada durará, nada significará. E talvez o único lembrete daquela noite será quando olhar para a fatura do cartão de crédito. E sabe o que é o pior? Você quer se recuperar de uma semana cheia de trabalho. Mas isso que faz na sexta-feira, isso que faz no sábado à noite, não é um descanso. Não é se aliviar de fato. E em muitos casos, é somente se frustrar ainda mais e se contaminar de energias e hábitos ruins. A realidade é que esse hábito de sair, quando feito sem um motivo no mínimo interessante, será apenas um atraso para o teu caminho. Você pode estar em casa, curando a mente, lendo um bom livro, progredindo em hábitos individuais que realmente te fariam bem. Mas aí está, escolhendo gastar, perder e tropeçar. Vai por mim. Sair da sua casa, sem um motivo para comemorar e se enfiar em um lugar onde todos buscam um alívio rápido, em que as pessoas estão mais afundadas na infelicidade e tentando esconder esse fato, é uma das maiores idiotices que pode fazer consigo mesmo. Não estou dizendo para nunca sair e nem socializar, para se trancar em uma caverna, não é isso. Entretanto, que tenha uma boa razão para se divertir, em vez de só sair pelo hábito, se mantendo em uma rotina automática e ao mesmo tempo destrutiva. Pessoas inconstantes. Pessoas são sempre variáveis no geral. Certas contradições, dúvidas, manias, hábitos ruins. É o que é. Todos nós temos falhas e diferenças. Entretanto, existem pessoas, e diria que muitas delas, que não se atentam com seus erros. Não sentem vontade alguma de melhorar. Não fazem questão de se corrigirem e nem de se aprimorarem. E no meio desse caos, a única coisa que fazem é se manterem nessa bagunça de vida e ainda por cima prejudicar a vida alheia. Como, por exemplo, aquela pessoa que você namora e que ela nunca sabe o que quer, brigando à toa, criando intrigas bobas, tornando tudo um estresse porque não se equilibra como pessoa. Ou aquele colega de trabalho também, que não faz nada certo, é incompetente, joga o trabalho dele para você, perturba o desempenho alheio e te prejudica muitas vezes porque você dá corda demais para essa pessoa. Ou aquele tipo de amigo que é legal, dá risada junto, conversam e trocam boas ideias normalmente, mas do nada é irritante, faz brincadeiras bestas, pesa o clima, diz que a vida é ruim, que tudo é azar, tenta te desmotivar junto, ou que mente toda hora sobre as coisas, criando intrigas entre pessoas. Enfim, essas relações e tipos de comportamento que trazem algo de ruim para a sua vida, que te atrapalham, que constantemente são duvidosas e no mínimo estranhas, que você nunca entende o que está acontecendo com a pessoa. Corra. Ah, mas é meu único amigo. Ah, mas gosto dessa pessoa e estamos juntos há muito tempo. Não importa. Se a pessoa, independente da relação e da circunstância, tem esse lado ruim, consistente, prejudicando teu raciocínio muitas vezes, te deixando mal, te frustrando, te decepcionando, você não pode dar inúmeras chances e nem relevar a situação. Além do mais, você não precisa de variáveis em sua vida. Você precisa de certezas.
E se por enquanto, entre as pessoas ao seu redor, não enxerga essas certezas, então distancie-se. Foque em você, porque isso sim será uma certeza. E deixe para que depois, naturalmente, encontre pessoas melhores. Porque pessoas sempre estarão por aí. Agora, o seu potencial, o seu individual, são elementos que você tem que se atentar agora. Desejos momentâneos. Cuidado com os desejos que passam pela tua cabeça. Às vezes, de ligar para aquela pessoa que você sabe que não é confiável, que sabe que não é boa índole, mas que por algum motivo se sente atraído por ela. Ou de pedir uma comida fora, só pela gula, deixando de comer algo saudável e realmente bom e se alimentando de coisas que muitas vezes são caras e não possuem nutrientes necessários, ou que não te fazem bem no geral. Ou essa vontade também de ficar no conforto, deixando as obrigações para depois, mesmo que você saiba que deveria agora cumprir as suas obrigações. Não tem jeito, você tem que ficar esperto porque a mente prega peças na gente. Porque tudo que é difícil, tudo que é real, ela em muitos casos rejeita, principalmente se estiver mal acostumada depois de tanto tempo sendo consumida pelos hábitos ruins. Por essa razão, inclusive, que é tão difícil sair de um vício, porque o vício em si mexe com os nossos desejos e pensamentos, tentando sempre convencer de que será bom. Mas é com essa voz que deve lutar. Você tem que entender para valer o que precisa, de fato, e o que é totalmente desnecessário. Deve colocar na sua cabeça de uma vez por todas que aquilo que decidiu antes é uma decisão que deve manter a qualquer custo. Que se você se livrou e deixou para trás certos elementos de forma racional, então deixará para trás e não escutará as vontades de retomar algo. Você tem que definir. Você bate o pé no chão e não volta atrás. É assim que se cria firmeza em você. Quanto mais desejos momentâneos rejeitar, quanto mais pensamentos você sufocar, sabendo que são ideias ruins, e mantendo essa sua razão no jogo, mais firme e dedicado será consigo mesmo. E isso é o princípio do autocontrole. A melancolia do domingo. Essa tristeza que muita gente sente no domingo, a angústia, o ato de se desesperar pensando nesse início da semana, no trabalho da segunda, no ato de ter que sair de casa amanhã cedinho para trabalhar, ou na sensação de que, analisando a vida, nada mudou muito, não tem feito muita coisa para si. O domingo, eu costumo dizer, é quando a reflexão bate na porta e você não tem como recusar ou ignorar. As reflexões tomam a sua consciência e você, não sabendo lidar com as verdades, entra nessa espécie de melancolia. O ponto é, você só sente isso tudo em um domingo à noite porque está na direção errada. É como já falei nesse vídeo. Talvez você trabalhe de forma automática a semana toda, sempre fazendo o mesmo tipo de serviço, se mantendo no mesmo nível e na mesma qualidade, sem muita ambição, sem muita força de vontade de se aprimorar. E logo em seguida, na sexta-noite, você exagera, bebe, se enturma com pessoas que, em muitos casos, você, estando ali ou não faria diferença para elas. Sabe, você promove essa vida vazia que possui. E mesmo que não beba, mesmo que não tenha amigos, o que faz por você? Se alimenta mal? Fica horas maratonando série ou mexendo no celular? Não termina um único livro sequer? Não é consistente em nenhum hábito realmente bom? O que quer da vida, sendo que é assim que trata a si mesmo? Compreende? Por isso o domingo te deixa tão mal. Porque é o dia que outra semana começa, que o ciclo se reinicia e você sente de forma consciente ou não, como em nenhum outro dia, o peso desse ciclo que você mesmo definiu ao seu redor. Você entrou nessa por causa de todo esse tempo que não fez nada significativo para você. É só você analisar como foram os anos de 2022, 2023, 2024. O que você fez de diferente agora em 2025? Provavelmente, nada realmente eficiente, não é?
Se manteve na mesma essência, mesma mentalidade, mesmas atitudes sem aprender muito. Está aí a sua resposta. A resposta para a sua angústia de domingo é exatamente essa: a falta de movimento e de compromisso com o seu rumo individual. A frustração das dificuldades. Se você se frustrar e não conseguir lidar com a frustração que sentir quando tropeçar e cair, quando as coisas não saírem do jeito que queria, quando tudo que você gostava sair da sua vida do nada, sem explicação, sabe, todos esses eventos são naturais, são processos, etapas, momentos. Nem sempre você estará ao redor de circunstâncias positivas e nem sempre poderá se refugiar depois de um dia difícil em algo bom da sua vida. Às vezes, estará sozinho, sem ninguém para confiar, com uma certa pressão e tentando a todo custo colocar o seu caminho no eixo certo, tendo que lidar com uma dificuldade após a outra por conta própria. E é óbvio que se sentirá frustrado, cansado, com uma certa raiva até. Mas em vez de encharcar os seus pensamentos com essas emoções negativas, que tal usá-las apenas como energia? Olhe para a dificuldade, entenda o que é necessário, o que precisa largar mão para passar por isso, o que tem que ser feito agora. E como motivação, como energia, use essas sensações ruins. Gaste elas com movimento, com progresso, com dedicação. Não pare para pensar à toa, porque você já sabe o que deve fazer também. Então faça em vez de ficar parado deixando frustrações te afundarem. Vai por mim. Nessas horas em que está sozinho, a disciplina é o que te salva. É o movimento dedicado e racional. Se focar somente nisso, você com certeza escala rápido esse buraco em que está agora. Pois as coisas ruins, essas sensações tentarão sempre te puxar para baixo. Mas somente se você permitir que os seus pensamentos e força de vontade se influenciem nessa energia ruim. Lembre-se bem, visualize as dificuldades como oportunidade e apenas faça. Afinal, ou você faz por si mesmo, ou ninguém fará. Brincadeiras e fofocas. Cuidado com a influência dos outros, o estilo de vida, a forma como se comportam, as conversas em si. Cuidado com a maneira que as pessoas vivem por aí, para que você não viva e nem pense do mesmo jeito. Porque aquilo que a maioria considera certo ou divertido, talvez não seja nem próximo do que é realmente certo, e sem a menor graça também. Ainda mais em uma sociedade onde a mentalidade e a visão é cada vez mais distorcida, onde ilusões possuem mais espaço que realidades, e distrações são mais valorizadas do que os valores concretos do seu rumo. Sabe, essas polêmicas que as pessoas ficam discutindo toda hora, essas brincadeiras bestas que dão risada, às vezes humilhando outros, essas fofocas que usam a tragédia ou infelicidade alheia como entretenimento, analise bem quem são as pessoas que promovem esse tipo de coisa em seu ambiente. Observe atentamente como esses mecanismos ruins se movem e funcionam em si, para que você nunca esteja na mesma direção e nem se afete com isso. Arrependimentos. Não interessa mais o que você perdeu no passado. O que deixou de fazer, o tempo que desperdiçou, aquele dia que estragou tudo. Nada disso importa mais. Nada que está para trás ainda reserva valor e oportunidade para ti. Já foi, aconteceu, acabou. E se você ficar nessa mentalidade de lamentação, não aceitando o que perdeu, você não terá o que pode garantir agora. Porque esse é o ponto. Você desperdiçou coisas no passado, ok, mas agora existem recursos. Existem momentos e chances bem na sua frente. Só que se olhar sempre para trás, como enxergará o que está à frente? Percebe? Até porque a vida se resume a isso, não? É óbvio que você não seria perfeito, é óbvio que cometeria uma falha grande.
É óbvio que as coisas te complicariam e você tomaria uma decisão errada. Acontece. Mas se apenas se arrepender, não aprenderá e não irá se aprimorar a partir dessa dor. Pois é necessária a compreensão e a razão juntas para limpar o teu rumo e começar de novo. Então coloque isso na tua cabeça. Ou você fica aí se arrependendo, se lamentando, sabotando a si mesmo porque se odeia e apenas acumulando mais e mais sofrimento e arrependimentos, ou você aprende com as suas falhas e busca o que hoje pode ser seu. Busca quem você pode se tornar hoje, amanhã e no próximo mês. Visualize a sua superação, porque é isso que moldará o seu propósito. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.